A compulsão alimentar é um transtorno alimentar em que a pessoa experimenta episódios frequentes de ingestão de alimentos em grandes quantidades e de forma descontrolada, mesmo quando não estão com fome. Esses episódios são muitas vezes acompanhados de sentimentos de culpa, vergonha e falta de controle. As causas da compulsão alimentar são complexas e podem envolver fatores biológicos, psicológicos e sociais. Alguns estudos sugerem que a compulsão alimentar pode estar associada a desequilíbrios químicos no cérebro, como baixos níveis de serotonina, um neurotransmissor que regula o humor e o apetite. Fatores emocionais também podem contribuir e pode ter consequências graves para a saúde, incluindo obesidade, diabetes, doenças cardíacas e crônicas. Além disso, a compulsão alimentar pode afetar negativamente a autoestima, o bem-estar emocional e a qualidade de vida geral da pessoa. Mas qual será o tratamento ideal para a compulsão alimentar? Se você acha que pode estar sofrendo de compulsão ou outro transtorno alimentar, é importante buscar a ajuda de um profissional para desenvolver um plano de tratamento personalizado e eficaz, para ajudá-lo a superar seus desafios alimentares e melhorar sua qualidade de vida. Veja mais sobre o assunto agora, no Bendita Hora. Que beleza que veio para juntar a nós nesse assunto interessantíssimo. Doutora Luana Couto, psicóloga, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado mesmo de estar com a gente para conversar algo tão importante e que faz tanto sentido hoje a gente conversar. Ela, a doutora Luana é psicóloga já, né, há 14 anos, né? Formou com 10 anos de idade, você pode... Obrigada, já ganhei o dia. De Minas também, então olha aí que beleza, tá vendo? Olha aí que beleza. E tem uma trajetória longa aí no trabalho com atendimento clínico, né? Também da questão de neurociência, antropologia do... Estou vendo aqui, antropologia do consumo, olha que interessante, interessante, né? E atende aqui, presencial, online. Hoje é bom, né, que tem essa coisa do online, é muito bom, né? Muito bom. E muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar de compulsão, a compulsão alimentar. Eu queria começar com a doutora falando que a compulsão alimentar e os sintomas dessa compulsão alimentar, que a senhora, de repente, atende, acolhe essas pessoas. Tá. Posso primeiro só mandar um beijo para todo mundo que está me assistindo, muita gente, meus seguidores, a minha família, beleza. Né? Padre Christopher e o Wilson também. Ah, é? Olha que beleza! Sim, olha aí que beleza, que beleza. Então, boa tarde a todos, gente. Que beleza, que beleza. Bom, muito interessante, Padre, porque assim, no atendimento clínico, sempre quando eu trato uma pessoa que tem a compulsão alimentar, quando a gente começa a conversar, eu vejo muita correlação de emoções com a escolha da alimentação. Então, e aí quando a gente observa esse quadro, né, então a gente começa também uma alfabetização emocional e a gente percebe que em algum momento da vida daquela pessoa aconteceu algum tipo de trauma que fez com que ela distorcesse o objetivo da alimentação. Então, ou por toda vez que eu estou feliz, eu como algo, ou eu como bastante, ou sempre que eu tenho uma frustração, uma tristeza, ela acaba associando. Exatamente. Tem uma explicação também, né, neurológica, a gente viu aqui que já passou um pouquinho, porque a deficiência, né, de determinados neurotransmissores pode gerar essa vontade maior. E tem um outro ponto, né? Aqui até o doutor pode falar melhor, o efeito do açúcar no nosso cérebro, né? Ele gera muito prazer também, né? Verdade. Não só o açúcar, mas vários tipos de alimentos. Olha que interessante. Altamente excitatório para o cérebro. O açúcar, né? O açúcar. Você sabe que Na prática, a gente pega uma criança e dá açúcar à noite, dá um chocolate à noite. A gente brinca, não dá chocolate para essas crianças à noite. Exato. É altamente excitatório para o cérebro. Você sabe que quando eu tinha 12 anos, eu li um livro muito interessante. Depois ele foi proibido no Brasil, chamava... Olha, eu vou dar uma esnobada agora, muito. Eu li o livro em inglês, olha que coisa, eu li em inglês. Chamava Sugar Blue, que eu acho que hoje dá pra gente ler esse Sugar, mas ele era um estudo, um aprofundamento feito que o açúcar e a cocaína tinham os mesmos mecanismos. É impressionante. E eu lembro que na época
dizia que os produtores de açúcar foram contra esse livro, não sei o quê. Né? Antigamente era livro, né, que viralizava. Hoje seria um documentário. Mas essa coisa tem sentido. O açúcar, de repente, ele pode fazer uma dependência grande também na vida da pessoa. Tem um efeito dopaminérgico, né? Então altera mesmo os níveis ali de prazer, né? E até mesmo de excitação, de vontade de repetir, né? De buscar aquela recompensa. E é uma recompensa fácil, né? Que quando você ingere vai para a corrente sanguínea. Não só o açúcar, né? A gente fala aqui também de alguns alimentos industrializados. Também, né? Só para vocês observarem, né? Às vezes o condimento daqueles salgadinhos, eles têm ali, olha, eles têm um pouquinho de azedinho, um pouquinho de salgado, um pouquinho de doce no fundo. Se você provar bem, e tudo isso estimula muito a nossa papila degustativa, ao mesmo tempo, a crocância. Também. Ela gera vontade de morder mais, né? Então você morde um. Já repararam quando a gente quando começa é impossível comer um só, né? Exato, e aí você também quer. Chocolate. Tem 20 na caixinha. Exato. Você vai comendo um por um, você pensa que não é muito. De repente, são 20. Exatamente. É interessante esses mecanismos. Agora, isso que eu achei interessante. Mas a emoção está muito ligada com essa questão da compulsão. Muito ligada. Então, assim, terapeuticamente, né, quando vem o paciente, ele não vem falar necessariamente assim, olha, eu como compulsivamente. Ele vem porque gerou algum tipo de dor, algum tipo de desdobramento. Então, crise de ansiedade, a depressão são muito comuns. E aí, nesse processo, obviamente, a gente vai entender ali aqueles fatos específicos que ele vai trazendo, mas também eu vou conversando com o paciente para entender a sua história, como que é a sua relação. Olha que interessante. Existem um ponto também super importante, que são as crenças. Sei. Então, imagina uma pessoa que ouviu, quando era criança, bastante assim... Come só mais essa que eu te dou a boneca. Ah, é verdade. O que a gente ensina para o cérebro quando isso acontece, né, com os nossos filhos? Eles param de perceber o limiar, a saciedade. E, doutor, fica à vontade aqui para me complementar, né? A criança, ela deixa de reconhecer. Portanto, até nessa questão da introdução alimentar, quando eu estou falando com famílias, eu falo muito sobre essa questão, né? Eu vou te dar a boneca, é uma questão de mais compensatória. É recompensa. Recompensa, né? É recompensa e assim, olha, você vai ganhar algo. Então, essa pessoa também fica com uma crença que não é dita ali, mas fica clara, que é o seguinte, então toda vez que eu como, eu me recompenso. Eu me dou um prazer. Exatamente. Nossa, quanta coisa. Você vai tomar café? Vou. Vai tomar café. Ai de você, Vou tomar um cafezinho. Mas pior que nós falamos tão mal do açúcar, você não vai querer tomar com açúcar. Normalmente eu tomo com adoçante, mas é assim. Quando eu tomo assim avulso, eu tomo só o café. Porque ele me ajuda até a dar uma acordadinha. É verdade? Quando é com bolo, porque você sabe que mineiro... não tem que ter café com bolo. Cafezinho de mineiro, gente, nunca é só isso aqui. Até desfeita. É desfeita. É desfeita. Não é certo. É verdade. Ela falou, a gente chama de café corajoso, que vem sozinho. Exatamente, não dá. Ou então, o café com a mão nas cadeiras. Café com a mão nas cadeiras, que você toma um café assim, ó. Isso. Não como nada com isso. Só aqui em São Paulo. Tá? Gente, fala uma coisa, o padre fora falou que faz um pão de queijo maravilhoso. Faço um pão então tá aí, né? A gente já sabe, ele vai trazer. Mas comer também é um prazer. É um prazer que não pode ser negado também. Não? Exatamente. Aliás, eu sou padre. É um dos poucos prazeres que eu posso ter, né? Pelo amor de Deus. Tá louco? Então, oi? Pegar da gula, né? Então, aí sempre o padre só pode ter esse prazer. Aí ainda tem alguém que fala, olha, padre, a gula, né? A gente vai ver um depoimento de um VT agora sobre a compulsão alimentar. Veja, um depoimento. Eu desde muito novinha, então eu tenho compulsão alimentar porque eu tava feliz, comia, tava ansiosa, comia, tava nervosa, comia. E eu sempre tive alguma coisa ligada porque eu sabia que não tava certo. Eu, por exemplo, eu nunca gostei de feijão. E quando eu tava muito ansiosa, eu atacava feijão cru. Aí, outro dia, eu nunca gostava de melão. Daí, dava um ataque de ansiedade, eu comia o feijão, acabava o feijão, eu ia pro melão. A minha vontade de comer, meu desejo pela comida, não era simplesmente por coisas boas, coisas que eu gostava de fazer, e sim coisas aleatórias, que nunca, se eu tivesse controlada, eu pensaria em comer. Por isso que eu acho estranho quando as pessoas dizem assim, eu tenho compulsão por doce. Na terapia eu percebi que é um descontrole e que na compulsão alimentar a gente não escolhe comida, exatamente igual eu fazia. Interessante, na compulsão você come o que estiver na frente.
Na verdade, cada pessoa vai ter ali uma compulsão da sua forma, né? Tem pessoas que realmente falam, olha, eu tenho compulsão por doce, e tem por doce mesmo, não come muita coisa salgada. E tem gente que fala assim, olha, eu nem como doce, não gosto, mas troca o meu, exatamente, troca por um salgado. No caso dela, é sempre por alimentos assim que ela inclusive nem tinha tanto interesse, né? Eram coisas diferentes. Coisa esquisita também, feijão com melão, é aquela coisa que não tem tanto sabor, não tem nada, nem é... Então, doutor, tem como a gente, de repente, ir buscar uma causa disso? A doutora falou que é a questão da emocional, mas tem, de repente, alguma causa? Tem causas emocionais e tem a causa da deficiência de alguns neurotransmissores. Então, pacientes que têm serotonina muito baixa são pacientes que têm mais predisposição a ter crises de ansiedade, quadros de compulsão alimentar e até quadros de depressão. A crise de ansiedade, a ansiedade está muito ligada com essa questão Totalmente. Pacientes que têm um quadro de ansiedade, eles são muito mais propensos a ter quadros de compulsão alimentar. É um dos gatilhos para a compulsão alimentar. Então, esses pacientes, quando são estudados, você vai avaliar, eles têm níveis baixos de serotonina. Pacientes que têm depressão têm níveis baixos de serotonina. Isso é um exame simples que a gente pede no sangue e a gente consegue avaliar isso. E aí isso vira um gatilho para esse paciente. Porque se ele está triste, o mecanismo de recompensa dele, eu vou comer para tentar me alegrar. Só que aí o que acontece? Ele come e aí ele tem a falsa sensação de que ele está tentando se alegrar. E aí vem a culpa. O paciente se culpa porque comeu e ele fica mais deprimido. E aí o que ele faz? Ele come mais e vira um ciclo vicioso, né? E se você não quebrar isso com uma terapia, né? Com terapia psicológica, com um acompanhamento médico, esse paciente sozinho não consegue sair. Isso que é interessante, vira essa coisa assim, ó, vicioso. Culpa, mas culpa, compensação, culpa, compensação. Um monte de paciente fala assim, eu comi um monte, logo depois, que arrependimento. Mas já que eu comi agora, eu vou comer mais. E aí vira um quadro de compulsão. Agora, você dizer quantos pacientes bariátricos, padre? Então, não voltam a engordar. Quantos? É verdade. A grande maioria tem um reganho. Engorda de novo. Perdeu o peso e engordou de novo, é verdade. De novo, porque não conseguiu, porque estava aqui, o negócio era aqui. O tratamento da obesidade, ele tem que ser multidisciplinar, não existe fazer só o tratamento médico. Esse paciente que vai, por exemplo, fazer uma cirurgia bariátrica, ele precisa ter um acompanhamento psicológico, senão vai falhar a cirurgia. Olha, né? Que coisa. Se bem que hoje, né, graças a Deus, a gente vê que as terapias medicamentosas que estão chegando no Brasil, elas estão entregando mais resultados que a cirurgia bariátrica. E aí a pessoa não passa o risco. Precisa passar pela cirurgia, mas esse mesmo paciente, mesmo com terapia medicamentosa, ele precisa do acompanhamento psicológico. Porque é a questão de engordar, a questão... Agora, a compulsão. A pessoa que tem essa compulsão alimentar, ela está predisposta também a esse tipo de outros distúrbios, a questão da bulimia, anorexia? Sim. Então, pensa que nesse processo de compulsão, comeu muito, senti culpa, me arrependi, vou forçar o vômito. Para não engordar, aí vem todo aquele mal-estar, daqui a pouco cai bastante, né? Entra numa bad, como eles dizem, e aí busca algo com prazer. Aqui tem um ponto também importante, que assim, dentro do processo terapêutico existem esses 3 pilares. Então, um tem a ver com o ambiente, ou seja, os comportamentos e tudo que acontece no entorno. Então, essa pessoa também tem comida muito calórica e de baixa qualidade no acesso dela, né? Tem uma parte que realmente ele vai precisar normalmente de medicação, isso com acompanhamento de um psiquiatra, na maioria das vezes, e tem a parte terapêutica. Na parte terapêutica, uma vez que o paciente toma consciência sobre isso, o próximo passo é fazer com que ele faça pequenas mudanças. E aí eu vou fazer um ponto de provocação. Não é só comida que não é saudável, que é gostosa. Dá também para ativar os níveis de serotonina com outras formas. A prática de esportes, por exemplo, né? Dá também para comer comidas saudáveis, que são muito saborosas, né? Então, ele pode começar a fazer pequenas substituições. Aqui tem até um risco, que eu falo assim, nunca faça nada radical, porque isso traz depois um processo... Que é radical dá errado, padre. Exatamente. É verdade. Exato. Nossa, você falou uma coisa interessante. O Papa Bento, o Papa Francisco, esse dia falou, mas não, na questão espiritual, ele falou assim... Todo lugar que há rigorismo tem corrupção. Ele fala assim, todo lugar interessante, tem alguma coisa. Todo lugar que há, isso na religião, todo lugar que há um rigorismo, alguma coisa dá errado. Exatamente. O que eu falo para os pacientes é assim, padre, o ecossistema ele sempre vence. É verdade. Então não adianta o paciente ele estar inserido, né, com pessoas que têm o hábito de comer em grandes quantidades. Isso é interessante. Comer coisas erradas, porque a brincadeira é assim, você é a soma das 5 pessoas que você mais anda.
Isso é a mais pura verdade, que a neurociência mostra isso. E a doutora pode me corrigir. Então, assim, o ecossistema sempre vence. Então, para você não ter o ecossistema vencendo você, ou você muda, você de ecossistema, ou você carrega essas pessoas para uma mudança que você está fazendo. Interessante, por isso que a gente vê geralmente no meio, uma família às vezes toda é obesa. Exatamente. Toda é obesa. Não adianta tentar ser saudável, o ecossistema vence. Porque você pode falar, não, mas é genético isso, a família tem... Não, é porque os hábitos, o meio e tal, né? É interessante. O ecossistema sempre vai vencer. Então, por isso que eu falo para o paciente, eu tenho meus amigos, nosso hábito é sair, beber, fumar, comer besteira. Muda de grupo de amigos, porque esses amigos estão te levando para o caminho errado da sua saúde. Muda. É melhor você perder os amigos do que perder a saúde. Lembra? Me diga com quem tu andas, de quem tu és. Agora, tem um ponto importante, né, que não dá para fugir da família na maioria das vezes. Né? E aí, quando eu estou atendendo um paciente, né, e às vezes eu faço a abordagem também com a família, porque eu ouço muito assim, Luana, agora eu como tudo saudável. E a minha família. E aí eu tô virando chacota. É verdade. Porque na hora que eu falo assim, não, obrigada, eu vou comer meu omelete aqui, hoje eu não tô afim de comer macarrão, tipo isso. Mas agora você ficou chato, você ficou bobo, que besteira. Agora você vai virar o rei musculoso, tipo isso, né? E às vezes também a abordagem precisa ser com a família, para que eles entendam o seguinte, gente, então tá bom, no limite, cada um faz a sua escolha, mas respeita o do outro, porque é como se fosse assim, eu te coloco para vencer uma fogueira, só que você tá ali tomando o tempo todo alguém jogando mais gasolina. Mais gasolina, é verdade. Né? Tem uma pergunta aqui para os nossos convidados, vamos lá. Fui diagnosticada com compulsão alimentar e preciso emagrecer urgentemente. Como dar o primeiro passo? Eles vão responder agora, vamos lá, vamos ver, os dois vão responder. O primeiro passo é procurar uma ajuda. Sozinho, dificilmente alguém consegue Isso que eu ia falar, sozinho ninguém consegue. Ninguém consegue. E aí, assim, geralmente a pessoa que não quer buscar ajuda, ela vai buscar ajuda no Dr. Google da vida. Ela vai achar ideias mirabolantes, que são as ideias radicais, que às vezes traz algum resultado, mas o grande problema é que esse resultado é imediato, né, com uma pouca resposta, e que depois o paciente volta a engordar tudo de novo. Então, o primeiro passo, procurar uma ajuda especializada. Procura um médico, procurar um psicólogo. Geralmente, o primeiro passo, eles vão atrás do médico, atrás do endocrinologista, de um nutrólogo, né? E se esse médico ele tiver uma linha de raciocínio bacana e ele identificar esse paciente com compulsão, ele vai falar, olha, junto comigo precisa ter uma terapia psicológica, porque sozinho o que ele vai fazer, né, uma reeducação alimentar, uma reeducação nutricional e até fornecer algumas medicações mais modernas que ajudam esse paciente a perder peso, se ele não tiver um acompanhamento com uma psicóloga, o que acontece? A terapia medicamentosa não vai poder existir pro resto da vida. Quando ele parar com o medicamento, ele vai voltar a engordar tudo de novo. E aí que entra o psicólogo junto, que é um grande aliado. Agora, lá na terapia, né, chegou e falou assim, eu preciso emagrecer urgentemente, daí o primeiro passo vamos aqui entender como que essas palavras na mesma frase estão brigando. Primeiro que urgentemente, o que é isso, né? Porque assim, então tem um histórico aí que essa pessoa tem padrões de comportamentos, pensamentos, ela tem crenças que fazem com que ela coma mais, né? Ela também tem prazer, um modelo já estabelecido no cérebro dela do que está trazendo prazer e rápido. E como que muda isso urgentemente? Não muda, é um processo. Né? Não adianta chegar e falar, eu tenho um casamento mês que vem, eu tenho... Aí pro casamento você compra uma cinta, né, um vestido que, né? Agora, pra terapia, vamos juntos no seu tempo. Devagarinho, que também não adianta fazer, como a gente falou, nada radical. Radical que não dá certo. Não dá certo. A sua compulsão alimentar é pior durante a noite? Pode ser culpa dos hormônios. Isso é um trabalho para o Dr. Daniel. Vamos ver. A compulsão alimentar durante a noite é um problema enfrentado por muitas pessoas. Se você também sofre desse mal, pode se perguntar por que é tão difícil resistir à tentação de comer algo fora de hora. Durante a noite, nossos níveis hormonais sofrem mudanças que podem afetar o nosso desejo de comer. Em particular, a leptina e a grelina são hormônios que desempenham um papel fundamental na regulação do apetite. A leptina é responsável por sinalizar ao cérebro quando estamos saciados e devemos parar de comer, enquanto a grelina aumenta o apetite e nos faz sentir fome.
Esses hormônios em algumas pessoas podem estar desregulados, o que pode levar a uma compulsão alimentar durante a noite. Outro fator que pode contribuir para a compulsão alimentar durante a noite é o estresse. Quando estamos sob o estresse, nosso corpo libera o hormônio cortisol, que pode aumentar o apetite e a vontade de comer. Então, o que pode ser feito para lidar com a compulsão alimentar durante a noite? Ter uma rotina de sono e uma alimentação saudável durante o dia são as chaves para uma boa noite. Mas se o problema persistir, procure sempre a orientação de um profissional da saúde. Vamos lá, explica esse negócio. Grelina Grelina e a leptina. São dois hormônios que vão contrabalancear o apetite. Esses hormônios existem para quê, doutor? Que vai te dar vontade, vai induzir você a ter fome para poder você conseguir se nutrir, e o outro é o contrarregulador, é aquele que vai falar, olha, tá na hora de parar. Não só esses, né? A gente tem o GLP-1 também, que é produzido lá no estômago e intestino, também vai contrabalancear a fome. Mas o que é interessante, quando a gente vai caindo ao anoitecer, o nosso nível de cortisol, que a gente amanhece com ele muito alto, com a tendência à noite ele vai diminuindo. Tem uma coisa que é muito sábia, né? As mães falavam assim, gente, esse menino tava bem, é só chegar à noite que ele piora, começa a ter... É verdade. Por quê? Porque o cortisol é o hormônio, ele é como se fosse um anti-inflamatório. Por isso que os corticoides vêm do cortisol. É verdade. Então, assim, por isso que à noite, quando o nível de cortisol cai... Geralmente as doenças vêm à noite. Pioram à noite. Porque o médico é de noite. Porque o seu nível de cortisol tá muito mais baixo à noite. Então a mãe fala assim, é só chegar à noite, esse menino com resfriado piora, de manhã ele melhora e fica tudo bem. Porque o seu nível de cortisol cai, né, à noite. Então é normal que durante essa queda de cortisol, geralmente você não vai ter tanto apetite. Agora, o que acontece? O paciente que tem alteração hormonal, muitas vezes ele chega à noite e está com cortisol alto. E esse cortisol alto vai induzir ele a ter mais fome, entendeu? É um hormônio do estresse. Pode ver, paciente que faz uso de corticoide, corticoterapia, ele tem mais apetite que os outros. Então, quando o cortisol está alto, esse paciente vai ter o quê? Vai ter mais fome do que o habitual. Então, se ele tiver um desbalanço no eixo hormonal dele, não está dormindo de maneira adequada, não pratica atividade física, o cortisol dele pode chegar à noite e estar mais alto do que deveria. E aí o que acontece? Ele vai ter mais apetite à noite, vai até acordar de madrugada para estar comendo. Tem gente que acorda para comer? Tem muito paciente que acorda de madrugada para comer. Sentindo fome? Fome, não é fome. Fome e desejo, né? É desejo. É interessante isso. Tem a fome física e tem aquela fome que eu brinco e falo emocional. Emocional. Essa coisa, é interessante isso, porque a pessoa que tem a compulsão alimentar, ela não tem fome, porque ela está saciada. Então ela tem Ou ela pode ter fome, né? Só que aí ela nomeia a fome dela. Tem uma outra questão também. Normalmente, quando eu atendo terapeuticamente, eu falo assim, vamos pensar nos potinhos da sua vida. Então tem lá fé, trabalho, relação amorosa, família, profissão e etc. A pessoa também, às vezes, ela está hiperfocada onde tem o problema dela e ela tem alguns potinhos vazios, o de autocuidado é um deles. Esse vazio também, de não conseguir ali atender ao mínimo viável para vários quesitos da vida dela mesma, gera um vazio também, sabe? Um desejo, uma coisa assim, poxa, tá faltando algo, não tá legal, né? E daí também que muitos nomeiam assim, e é inconsciente, né? Porque não é assim, olha, eu vou comer porque me dá prazer. então me deu fome. E aí tem até um ponto também que eu falo muito, olha, se pergunte sobre o que você quer de verdade. É fome? Então vamos começar a treinar, fazer escolhas por alimentos que são mais saudáveis e que você gosta. Começa pelos que gosta, não precisa começar querendo comer aquilo que você nunca comeu na vida e que é saudável, né? E aí você vai treinando o seu repertório, né? Para que você possa então mudar. E tem um ponto também que é o seguinte, olha só, à medida em que sempre você tem esse desejo, esse vazio, e você vai lá e coloca comida, seja à noite ou durante o dia, o seu limiar de prazer, ele vai mudando. Então já não traz tanto mais, vai precisar de mais. É treinamento, então, é um treinamento. Exato. E uma das formas, assim, né? Então você pode começar, primeiro, comendo coisas mais saudáveis, né? Falou, então tá bom, se é fome, vou comer uma coisa saudável. Ou vou fazer algo saudável. Maravilha. À medida em que você vai ampliando isso, o ideal é que essa pessoa estabeleça, por exemplo, durante a semana, ter hábitos mais acompanhados, racionais e saudáveis e permitir 1 ou 2 dias da semana para comer com prazer. Isso é uma estratégia muito legal, mais uma vez, porque se você fala não sempre, é um problema, não é legal, né? A gente também precisa de prazer, né? E não tem problema. E o outro ponto é que ajuda também nesse ajuste aí do limiar dela de prazer. Porque, de fato, então vamos pensar, eu amo brigadeiro.
mas eu não posso fazer toda semana. Se eu fizer, o brigadeiro nem é tão legal mais. É verdade. Sabe? Então, se eu como a cada 2 meses, eu tenho muito mais prazer até de fazer, de sentir o cheirinho, comer. Interessante, esse treinamento. Minha sobrinha mora comigo e eu falo, só final de semana que a gente come doce, chocolate, eu tenho um monte de chocolate, fica tudo guardado, só final de semana. E ela, às vezes, chega que sexta-feira de manhã fala assim, tio, já é final de semana? Eu falei, não é final de semana é sábado e domingo, não vem querer me enganar, não. Mas isso é muito legal, porque ela tem que esperar por isso, não é algo banal. Parece, Tem uma outra coisa, padre, que o cérebro, o centro Deixa o doutor falar e a gente termina. O centro da fome e da sede, ele é o mesmo. Ah, da fome e da sede. A sede é o mesmo. Então, muitas vezes, o que você está entendendo, às vezes, como vontade de comer e fome... É sede. Muitas vezes é sede. Então, o que eu falo para o paciente? Deu aquela vontade antes de beliscar? Toma um copo de água. De repente, você sacia. De repente, sacia e isso aí vai conseguir... Você vai conseguir pular essa etapa. Ó, essa dica é boa, hein? Essa dica é boa. Olha, eu quero agradecer, muito obrigado. Primeiro, doutor Daniel Bratan, muito obrigado mais uma vez. Padre, doutor Daniel, volto a dizer, a grande referência que nós temos no Brasil de reposição hormonal, de endocrinologia. Pode seguir o doutor Daniel no Instagram, @doutor.danielbratan, @dr.danielbratan. E no Instagram do Instituto Anália Franco, @Instituto Anália Franco, maravilhoso, lindo lá, muito bonito, pode visitar, @Instituto Anália Franco, ou entre em contato com o doutor, 0 operadora 11 9 1752 3530, 1752 3530. E a doutora Luana, olha aqui, ó, o Instagram dela, atenção, pode seguir aí, doutora Luana, que beleza, @luanacouto.psicóloga, @luanacouto.psicóloga. Atende aqui presencialmente também, o Brasil... Atendo presencialmente. O Brasil inteiro... Online. Brasil não, o mundo, né, gente? O mundo isso, inteiro, o mundo exatamente. Online. Mas obrigado. Então, @luanacouto.psicóloga. Pode seguir. Pode seguir aí, viu, gente? Obrigado, doutor. Obrigado, padre. É um prazer. A gente vai encerrar o programa de hoje. Eu acho ótimo esses clipes que o Rodolfo inventa. Olha o nome do Fome Come. Fome do grupo Palavra Cantada, viu? Obrigado por vocês ficarem com a gente. Amanhã, ao meio-dia, eu encontro com vocês, depois às 3 horas da tarde.